Fala, meus amigos, Sanches Coach na área. Chegamos aqui com mais um episódio podcast entrevista. E estamos com mais um convidado de peso, hein? É o Marcos Santos, o Marcão, o presidente da ISBB Bahia. Fala aí, Marcão, um pouco sobre você, antes de você se tornar presidente. Fala um pouco sobre sua história como atleta. Conta aí pra gente um pouco sobre você. Olá, pessoal. Marcão aqui que vos fala. Eu quero primeiro agradecer pelo convite que vocês me fizeram, né? E parabenizar pelo trabalho excelente que vocês estão fazendo. De verdade, nosso esporte precisa de ações como essa, para que a gente possa estar divulgando cada vez mais o esporte, né? E incentivando as pessoas a participarem do nosso esporte, tá competindo aí, aumentando ainda mais esse celeiro de atleta que tem para o nosso Brasil. Eu, antes de ser da federação como presidente, era da federação IFBB, mas sim como atleta. E sempre muito atuante, né, em ajudar os antigos presidentes. Sempre participei muito, mesmo sendo atleta, com relação a lugar para poder fazer pesagem, sabe? Conseguir apoio, essas coisas assim, eu sempre para poder ser muito atuante e ajudar a federação, que eu sempre tive na minha consciência de que eu tenho uma gratidão pelo esporte, que hoje, como educador físico, eu consegui mudar a minha identidade, né? Antes de ser personal trainer, eu tinha outra profissão como segurança, eu precisava fazer a transição de uma profissão para outra, e o esporte foi a porta que eu encontrei para poder abrir, né, esse leque aí de oportunidades dentro do fisiculturismo associado à profissão de educador físico como personal trainer. Eu iniciei no fisiculturismo em 2012, né, Campeonato Baiano estreante. Graças a Deus deu tudo certo, eu fui campeão baiano estreante. Logo depois, fui campeonato do Norte-Nordeste, eu fui segundo lugar no Norte-Nordeste. Aí em Salvador aqui tem o último campeonato do ano, que é o Ironman. Eu fui campeão do Ironman no mesmo ano. Teve o outro campeonato também, que foi a seletiva do Arnold Brasil. O primeiro Arnold Brasil aconteceu no Rio de Janeiro. A seletiva foi em São Paulo. Passei na seletiva nacional, que teve no primeiro Arnold Brasil. Tive a vontade de conhecer outros atletas, como o Fê Franco, entre outros atletas que também participaram da seletiva para garantir a vaga do primeiro Arnold Brasil, que foi no Rio de Janeiro, em 2013. E de lá para cá, fui conseguindo me classificar bem nos campeonatos. Vice-campeão brasileiro, quinto lugar no primeiro sul-americano que eu participei no ano seguinte, né? Garanti a vaga para campeonatos internacionais. Foi quando eu fui disputar o campeonato Olímpia na Colômbia. E graças a Deus eu fui campeão do Olímpia na Colômbia. Foi o primeiro ano que teve, né? A versão amadora do campeonato Olímpia. Como amador, só tinha profissional lá em Las Vegas. E aí teve essa primeira edição do Olímpia Colômbia. Eu fui, graças a Deus, consegui ser campeão na minha categoria, que é bodybuilder clássico, né? Que chamava antigamente, hoje é só clássico. Clássico. Então, assim, depois eu consegui a vaga em Las Vegas. Eu nunca imaginei, né? Que nada disso fosse acontecer da forma que aconteceu. Eu tinha outros planos para relação ao esporte. Era apenas para poder me destacar, né, e ganhar visibilidade na minha carreira como profissional trainer. E foi tomando uma dimensão assim incalculável, sabe? E eu nunca sonhei com isso, nunca almejei isso. Nunca imaginei que pudesse estar competindo em Las Vegas e ser vice-campeão da primeira edição do Olímpia Las Vegas Amador. Eu fui vice-campeão lá, me tornei profissional, né? Na época, a IFBB e a NPC ainda eram a única instituição, era uma federação só. Depois ficou a federação do lado, a liga do outro. Em 2017 aconteceu, né? Essa separação. Eu competi também na Espanha, competi na África do Sul, em Joanesburgo, no Arnold de África. Aí eu fui competindo aí, parei por um período, né? Eu tive uma perda familiar, né? Minha mãe faleceu em 2018, eu dei uma parada em 2018. Logo na sequência, eu tive rompimento do tríceps, um acidente doméstico, né? E aí deu uma segurada e resolvi não competir mais e tal. Aí chegou no passado, eu tive aquele estalo de nada, eu vou voltar a competir. Tô coroa, mas eu acho que ainda dá para queimar uma lenha ainda aí nessa fogueira. Aí fiz a preparação, e aí teve o Sul-Americano ano passado, lá no Paraguai, e aí eu fui, né? Na minha categoria tinha 8 atletas, aí teve as prévias, né? E logo depois das prévias eu fui chamado para o confronto final com mais 6 atletas e me classifiquei top 4. Depois de 6 anos parado e 2 lesões no tríceps, graças a Deus deu tudo certo. E estou de volta ao cenário aí como atleta e agora como presidente da federação. Eu recebi o convite na pandemia pela antiga presidente e aceitei o convite por uma questão de gratidão ao esporte, né? Poder contribuir ainda mais com o esporte, com os atletas que eu conheço todo mundo em Salvador, era minha brother, todo mundo é meu brother. E aí eu queria um meio de estar contribuindo ainda mais e pela chance que eu tive de contribuir com a federação, de ser grato, né, por tudo que fez a minha vida como profissional de educador físico
O pessoal também, Marcão de antes, não é o mesmo Marcão de hoje, certamente é uma pessoa muito diferente graças ao esporte, né? Só tenho a agradecer a Deus e ao esporte que realmente transformou a minha vida. É, muita história, hein? Muito título, muita experiência, muita coisa para contar pra gente. Amanda caiu aqui, deixa eu levantar ela. Levantei. Mas eu consegui escutar toda a história e da trajetória do Marcos. A gente está começando aí com o pé direito, porque é uma história literalmente trilhada passo a passo e é admirável, professor. Sinceramente, é bacana conseguir ouvir tudo. Marcos, você pincelou aí durante o breve resumo aí da sua trajetória sobre, né, 2017, teve o rompimento, para as pessoas entenderem, as pessoas e os atletas, porque a gente observa que tem muito atleta que não entende, né? Se alguma é reguladora da outra, o que é a IFBB necessariamente para o pessoal poder entender? Olha só, a IFBB é uma federação. Há uma diferença muito grande entre uma federação e uma liga. A IFBB é uma federação, só podemos ter uma única federação por país, e no Brasil, a única federação autorizada, vinculada, associada ao Comitê Olímpico Internacional, né, e ao a divisão outdoor, chama-se FBB, né? Nenhuma outra federação pode ser criada no país e ser vinculada ao Comitê Olímpico Internacional. Somos vinculados ao Comitê Olímpico Internacional e ao Comitê Olímpico Nacional. Somos a única federação que garante ao atleta a ter benefícios e direitos através da Lei Pelé e outras leis de benefício ao esporte, como faz atleta, bolsa atleta. Só através da federação o atleta consegue ter essas bolsas. Entendeu? Somos federados, a Confederação Fuleira, que domina, né, do território nacional, com as federações menores nos estados, que foi Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Então, assim, há uma diferença grande entre federação e liga, né? Antigamente, a liga e a federação eram juntos, mas houve, né, uma divergência entre eles, separaram, a federação permanente como federação, todos os países têm a federação IFBB, então, está sendo que realmente ser federado para a FUB, para receber os benefícios com uma cota garantida pelo governo, né? Ele precisa ser federado na IFBB. Macron, vamos lá. Deixa eu te perguntar. Hoje, a gente trata com o público leigo, né? Então, não só com o pessoal que está inserido no bodybuilding em si, a mais tem, nem eu tenho, acho que 12, 13 anos de esporte, quando fui atleta. Ah, e a gente tem o novo público que vai chegando que não entende mais ou menos como funciona e como que funciona a arbitragem. Hoje, basicamente, como que a arbitragem, especificamente da FBB, olha o atleta? O que que é mais avaliado? O que que é mais pedido em cima do palco? Eu sei que tem diferenças de categoria, mas como que é avaliado no palco em si? Não é esse e mantém aquele padrão antigo, onde a condição física do atleta coloca uma muito importante. Então, quanto mais condicionado o atleta tiver, ele certamente vai ter pontuação à frente do atleta que não venha tão condicionado, com definições muito expressivas, né, com proporcionalidade do seu físico, que não tem a ginecomastia, né, é essa preservação da estética física, sabe? Muito tiro aí, criteriosamente a regra e aos isso. Desde quando começou o esporte dentro da seleção e aqui no Brasil, tem que ser as categorias, tem a Preda para o André Perígio e o Rateiro da Wellness, seguimos exatamente o padrão de sempre. Só o cara competia falando ser comigo. A gente continua bonito, tá comida tia, que é visualmente estético e dá um estético de que ele tá tanto que tá abusando do povo. Estamos passando de saúde, essa parte, para sua vinheta. E um ponto muito importante para ganhar, para ele condição física. A arbitragem quer ver o cara condicionado, quer ver faz dieta, ver o cara treina, sabe? Então a atleta que vem um pouquinho aguado, né? Como a gente dizer, que vem a outra, fica melhor. Excelente, maravilha. E pegando esse gancho aí, aproveitando, né, que você está falando sobre uso de substâncias ali como a aplicação de óleo sintético para fazer determinados pontos que alguns atletas utilizam. A gente queria que você falasse, na sua opinião, o que costuma tirar o ponto do atleta, né? O que acontece? Antigamente, né? A FBB tinha dois campeonatos, né? Tinha a prévia e depois tinha um campeonato aberto para o público, que era um show.
Digamos que tivesse 30 atletas na prévia, a gente fazia uma peneira, né? Vamos dizer assim, eliminava os atletas que tivessem por pontos locais, ou ginecomastia, alguma anomalia no físico por conta de uso de algum ergogênio, eliminava-se da prévia e não passava da prévia. E mais tarde, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, tinha um campeonato, um show aberto para o público, onde os atletas que tomavam esses pontos negativos no físico não participaram desse show aberto ao público. E na época, até não era sinalizado sobre isso. Até hoje a gente faz isso na FPB. Porém, não tem mais as prévias. Né? O evento acontece na pesagem sinaliza as pessoas na pesagem, ó, cuidado com isso, você pode ser punido pelo árbitro, você tá pecando nisso aqui, nisso ginecomastia, esse ponto de local que você fez no ombro, no bíceps. E a gente sabe, né, que tem atleta que usa desses recursos para poder corrigir alguma imperfeição no físico e termina ficando visível ao olho dos árbitros, e ele certamente vai ser punido dentro do FPB. A gente não deixa passar nenhum tipo de anomalia com relação a isso. Ele é muito criteriosa com relação a essas observações. Entendeu? Professor, pegando o gancho nisso aí que você acabou de falar, e não passa despercebido, né? A gente sabe que árbitro, o atleta entrou lá do início do fundo, o árbitro já faz assim um scanner, né? Vamos dizer assim, faz um scanner. Como que funciona o processo de se tornar um árbitro, de não só fazer o curso, se existe algum outro processo burocrático, ou que seja, mas fez o curso, o que é que vai credenciar? Curso é feito pela Confederação Brasileira, a IFP Brasil, né? Eles que ministram o curso. Logo depois desse curso, o atleta faz uma prova, o atleta não, a pessoa, né, desculpa, faz uma prova prática do campeonato regional que a gente tem para o Campeonato Baiano. Após a prova prática do Campeonato Baiano, essa prova é encaminhada para a Confederação Brasileira. Lá ela faz a correção das provas, juntamente com o resultado do campeonato. Ele passando nessa prova prática, aí ele vai ter habilidade, né? Ele vai estar habilitado a ser árbitro da federação. Já podia arbitrar campeonatos nacionais, né, regionais. Para que ele se torne um árbitro internacional e nacional, ele vai ter que fazer mais um curso de arbitragem internacional, arbitrar novamente o campeonato internacional, poder ser julgado novamente. Então, assim, há sempre provas e etapas para o árbitro dentro da FBB, né? E passando para que ele vá se qualificando cada vez mais, para que ele possa ser um árbitro internacional futuramente. Mas primeiro ele tem que passar etapa por etapa, tá fazendo provas teóricas e provas práticas para ser julgado pela Confederação Brasileira, e só assim, futuramente, ele pode estar arbitrando nossos campeonatos. E desmembrando isso aí que você falou, Marcos, fez o curso e faz essa prova prática. Mas o que acontece se nessa prova prática, o aluno não conseguir ser aprovado? Ele tem que refazer o curso ou aquele curso tem uma validade e a prova prática pode ser aplicada em um novo campeonato? Pode tentar fazer a prova em um novo campeonato, a prova prática, né? Ele pode, sem problema nenhum, a gente comunica com a Federação Brasileira, né, que ele vai refazer a prova prática novamente, né, e ele se joga novamente na prova prática logo no campeonato seguinte. E aí ele passando, ele vai ter direito a arbitrar no campeonato regional. Convida ele para fazer parte do grupo, temos grupos de WhatsApp, estamos sempre conversando sobre arbitragem. Tem campeonato, te manda foto, tira dúvida, sabe? Analisa o quando dos atletas e os campeonatos, independente da competição ou não, se mandando foto para estar julgando um atleta ou outro. Há um feedback muito bacana entre os árbitros, né? Passam o troco. Mesmo depois dos campeonatos, a gente continua mantendo esse contato para estar sempre trocando ideia, se reciclando, estar se atualizando. E os TBS, claro, a FPV também, que fez seus campeonatos. Então, assim, ele não vai levar um ferro na primeira prova e acabou, tem que pagar tudo de... Não, ele pode já fazer a prova no próximo campeonato. Esses cursos, eles estão anuais ou como está a frequência dos cursos de arbitragem? Sorteio anual, né? Se tiver uma procura muito grande pela confederação para poder fazer curso, pode ser feito o curso online ou presencial, né? E 2 vezes no ano, normalmente, a Diana Monteiro, que é a presidente da Federação Brasileira, ela abre o curso normalmente 2 vezes por ano. Você pode estar levando para seu estado também, se você quiser, sabe? Quero fazer o curso de arbitragem aqui em Minas, em São Paulo. Entra em contato com a confederação e ele monta a turma com vocês e pode estar levando o curso para aí, sabe? Tem essa vantagem, essa flexibilidade em ele estar movimentando esse curso Brasil afora. Interessante. Vamos de polêmica, Marcão. Deixa eu te perguntar. Com a entrada da NPC no Brasil, a gente teve aí
massiva distribuição de campeonatos, tem muito campeonato acontecendo e outras federações apareceram. Ah, mas para mim, que nem em São Paulo, ficou poucos campeonatos. Eu não sei como está em outros estados. Às vezes, conversando com o pessoal, porque cada um é de um estado, a gente tem mais ou menos uma ideia. Mas vocês sentiram uma diminuição de atleta? Porque até então, no começo, tinha uma proibição do atleta. Hoje eu não sei como tá. Mas sentiu uma diminuição de filiação de atleta? Ou continua frequente? Como que tá? Conforme vai renovando, vai entrando mais gente, tem gente competindo. Como que tá isso em relação à IFBB Brasil e Bahia? Tem muita gente competindo, né? Onde temos mais atletas aí, Minas Gerais e São Paulo e Rio Grande do Sul. Esses 3 estados são o maior número de atletas que a gente tem, né, no Brasil: Minas, Rio Grande do Sul e São Paulo. Na Bahia, eu tive um certo problema, porque eu peguei a federação numa situação muito ruim, sabe? O último campeonato foi antes da pandemia, e de lá para cá não fizeram o campeonato. Então, quando eu entrei, há 3 anos atrás, que voltamos a fazer os campeonatos, eu, junto com a antiga presidente, buscar recurso, né, de Salvador, que é na hora que a gente conhece. E aí voltamos a fazer campeonato, perdemos espaço por conta disso, estamos sem fazer evento. E daí eu peguei a federação, eu posso te dizer que lá fundando, sabe? A federação tinha dívidas, não tinha recursos, não tem recursos até hoje, né? A gente faz eventos aqui na amizade, né? Tem uma relação pessoal muito bacana com pessoas aqui em Salvador. Então a gente consegue fazer na amizade, consegue tirar dinheiro do bolso para falar, vamos fazer tal. Hoje a realidade é essa. Então, assim, hoje na Bahia, a federação está voltando a respirar, a ressurgir das cinzas, como a Fênix, né? Pode dizer isso aí. Que foi bem difícil, né? A gente estruturar novamente a federação, documentação foi um problema, né? Pendências financeiras. E eu e a família federação, eu me responsabilizei por isso, sabe? Aquele negócio de, foi a antiga presidente, não foi eu. Eu me responsabilizei por isso. Eu honrando os compromissos que a antiga presidente deixou com relação aos honrar esses compromissos. E eu estou com uma parceria entre os membros da federação, eu tenho membros novos na federação. A gente se reúne, até vaquinha para pagar algumas pendências, toda a documentação, fui. A realidade hoje é essa, né? E aquele negócio, não vai falar mesmo, tá? Que eu não tô aqui para fazer média com ninguém, nem tá falando isso pra peneira. Aqui em Salvador, de verdade, a situação que a gente encontrou a federação foi destruída. Destruída. Ou tá fazendo um trabalho de formiguinha, voltando a fazer campeonato, é um evento muito bem organizado, né? Porque a gente tá fazendo não, mas muito bem organizado. As duas de palco alto, tem iluminação, iluminação, muito bacana a gente tem feito também, sabe? E assim, na cara da coragem, na vontade de fazer acontecer, sabe? Nos patrocinadores, para que possa premiar de uma forma bacana os atletas e os coaches. Premiamos R$ 1.000 para cada campeão overall, através de patrocinadores. Aí premiamos coach R$ 1.500. Estamos buscando o máximo que podemos atribuir, né? Ou trazer, melhor dizendo, recursos para a federação para entregar para o atleta, né? Nossa preocupação é com o atleta, entendeu? A gente tem que pagar a conta da organização do campeonato e na sequência a gente que é para o atleta, entendeu? Temos muita essa preocupação para que a gente consiga atrair e mostrar ao atleta como é importante e os benefícios que ele vai ter competindo pelo FBB. Eu voltei a competir agora, né? Ano passado, eu recebi a Bolsa Atleta, a Bolsa Ajuda de Custo da Prefeitura. Me deram R$ 5.000 para competir, né? Lá no Sul-Americano. Então, assim, a galera vai ser agora pro brasileiro. E a atleta está recebendo alguns incentivos também no Sul, Minas. Então, a gente tem direito a esses benefícios. Então, quando o atleta começar a entender que ele tem direito a recursos e benefícios financeiros, prefeitura, governo do estado, governo federal, né, para estar competindo no esporte que ele tanto ama e só faz gastar dinheiro para competir, aí ele com certeza vai abrir os olhos e vai entender a importância de competir na FBB e como isso é valorizado, né? Infelizmente deveria ser assim, todas as instituições, todas as ligas, federações deveria remunerar, valorizar melhor o atleta. A gente sabe que a Lei Pelé não permite que a federação pague ao atleta com dinheiro, mas a gente pode pedir o patrocinador, que o patrocinador premie o atleta. Quem não pode premiar somos nós como federação, mas o patrocinador, digamos, Santos Esportes. Os esportes vai dar aqui R$ 10.000 para poder premiar os atletas. Então, pode, não tem problema algum. Não passei na federação, não? O Lei Pelé não está premiando as federações, está amador em dinheiro. Excelente. Aproveitamos o gancho aí que você falou sobre esse problema referente a patrocínio, referente à documentação. Você poderia comentar quais seriam os problemas que você brinda hoje dentro da federação? A maior dificuldade hoje com a nossa patrocínio, né, é que as marcas de suplementos
por uma questão de visibilidade na rede social, correu e virou com a liga. Que a liga tá colocando, injetando grana, sabe? Na rede social, a gente sabe disso, né? Então a divulgação, a visibilidade maior na mídia perante as marcas. Então, por conta disso, algumas marcas que tinham contratos com a FBB migrou para a liga, né? E hoje em dia eles têm dificuldade em fazer concordo, tanto Paulinho com a federação. Aí decide, eles ficam de mão amarrada sem participar do nosso evento. Eu já ouvi isso de representantes, né, jornais. Então, eu não posso patrocinar seu evento, porque se eu patrocinar, me complica lá do outro lado. Então, se ele manda pisar. Pior maneira possível, de da maneira possível, que quem perde com isso. Oh, quem perde com isso é os. Imagina, eu vou seguir uma porra. Não, só que. Não, eu quero ajudar os atletas. Então, assim, se não para pequenas e fechar as portas, cortar o que for para isso, para que todo mundo para poder ter lá para a Lisa. Só que assim, a realidade é que eles chegaram no Brasil com outro discurso. Com os pontos batendo no FPB para cobrar lá se um cara, porque né, não ganhava bacana as atletas e tá fazendo o pior que fazia antigamente. Né? Então, assim, hoje, com relação ao assim, eu vejo que tem muitas marcas que não podem vir para a FPB, né? Porque vierem de vários de baixo, tanto aqui em Salvador, como em outros estados, sabe, São Paulo, Luísa, Covid representantes sobre isso, sabe? Então é ruim isso, quem perde com isso é o esporte, quem perde com isso é o atleta. Com relação à documentação, por conta algumas irregularidades que eu encontrei, né, das antigas gestões que passaram por uma federação, né, desde, sabe, lá desde muito antes, lá para 2010 para cá, 2012, tem muita irregularidade, tinha muita irregularidade, né? Então tive problemas na Receita Federal, onde eu estou fazendo de tudo, me desdobrando aí para poder conseguir resolver as coisas da Receita Federal, para que a gente possa estar conseguindo mais recursos para a federação, para que possa estar fazendo eventos ainda maiores e ainda melhores, onde o atleta é o único beneficiado. Para você ter noção, a gente se preocupa tanto com o atleta que o coach nenhum paga backstage. Entendeu? O atleta tem direito a entrar no backstage com o seu coach no backstage sem problema algum. Como é que imagina? Eu sou cantor, né? O famoso, eu sou Gustavo Lima, e o meu empresário vai ter que pagar para me ver no show. No show que eu vou estar cantando. Não tem lógica, né? Então eu vejo que eles cobram absurdos, né? Com relação ao acesso do coach. E para o atleta é ruim, fica lá dentro seu coach, muitas vezes o cara não pode pagar para lá dentro. 400, 500, 300 reais. Muitas vezes o cara não pode, entendeu? Então, com tudo isso, a gente está preocupado. Eu tenho feito de tudo para poder ouvir os atletas. Tem um grupo do WhatsApp, eu estou lá com os caras, eu estou ouvindo. Pode me chamar no meu WhatsApp, sabe? Pessoal, conversar comigo. Estou sempre aberto a ouvir as ideias dos atletas, as informações, para que a gente possa estar sempre melhorando, né? O suporte a ser oferecido para o atleta. Marcão, saindo um pouco desse ponto, não diria nem polêmico não, mas eu diria esclarecedor, né. A gente quando recebe os atletas, como o coach de pose, ou até o Dante mesmo, que é preparador de atletas, a gente já recebe um atleta, ele já com aquele pensamento fixo que o árbitro central é para quem ele tem que focar, a apresentação é para ele. Na IFBB é assim, é o árbitro central, é o foco, é no árbitro central que está puxando o campeonato, puxando as poses, o atleta na IFBB é esse foco também? Eu dizia a você que sim, em partes, né? Porque a bancada de arbitragem não é feita apenas pelo árbitro central, não é isso? A bancada tem muito mais árbitros e as notas no final vai ter o peso, elas são somadas e muitas vezes o peso da nota é muito maior que do árbitro central, não foi ele que decidiu o campeonato muitas vezes, aquela categoria ali, né? Então a galera se preocupa o erro do atleta, na minha opinião, em pousar apenas pro árbitro central. Como atleta, eu posso dizer que eu passo pose para todos os árbitros, né? Sou bem desenvolvido no palco, são as poses, eu gosto dessa taxa de pose bastante, sempre achei bacana, entendeu? Então, assim, uma dica que eu dou aos atletas, não se preocupe apenas com os árbitros centrais, não, porque todos os árbitros na mesa de arbitragem têm peso na nota, e no final, para não fazer as contas, né? Na estatística lá, a nota do árbitro central tá lá com o peso, mas muitas vezes na ponta dela que ele vai ganhar o campeonato. Então, você falou um pouco dos benefícios de ser o atleta em si ligado ao FBB.
Conta mais um pouquinho em relação a Bolsa Atleta, como que o atleta pode ir atrás da Bolsa Atleta, quais os benefícios de fato de estar confederado à IFBB. Com relação à Bolsa Atleta, aqui na Bahia a gente tem o Faz Atleta, que é do governo do estado, e tem o Bolsa Atleta e a Bolsa Rua de Custo, que é da Prefeitura de Salvador. Todos os estados têm essas bolsas, né? E tem também a do governo federal. Para o atleta conseguir essa bolsa, ele tem que competir um ano anterior, ficar entre os top 3, né, do ano anterior, no campeonato regional, e alguns campeonatos como o nacional, tem que ficar entre os top 10. Campeonatos como o sul-americano, também dos top 5 do sul-americano, para que ele possa ter direito a receber essa bolsa. Ele pega esse currículo, que é dado pela Federação Nacional, né, a IFBB Brasil, ela manda o currículo do atleta, ele vai anexar essa documentação e vai dar entrada na prefeitura e no governo do estado. Na prefeitura tem a Bolsa Atleta, que é para cada evento que irá durante um ano, que é essa bolsa ajuda de custo, e tem a Bolsa Mensal, que a gente recebe todo mês, de 800 a R$ 2.500 por mês. Aí, dependendo do perfil do atleta com relação a número de competições que ele vai ter no ano, ele vai receber o valor estipulado lá na prefeitura. Tem também essa mesma bolsa da prefeitura, onde o prefeito reduz o ISS das empresas e a própria empresa repassa esse imposto diretamente para o atleta. É muito bacana esse incentivo também. Pelo governo federal do estado, é parecido com o do governo federal. O Faz Atleta, onde ele tem uma redução de 90% do ISS e INSS. INSS? Não, do ICMS. 80% do ICMS é reduzido, e aí é transferido também para o atleta, e a empresa tem essa redução de imposto, tem divulgação através do governo estadual, com relação a ele ser uma empresa que incentiva o esporte. Durante o ano ele vai ter essa divulgação do governo, vai ter outros incentivos do governo federal e estadual, porque está patrocinando um atleta. Então ele pega esse currículo do atleta, volume velho, traz, solicita a Confederação Brasileira, a Confederação Brasileira manda para a Confederação Regional, se caminha para o atleta, ele caminha para a prefeitura ou para o governo do estado. Lá na prefeitura, a gente já tem despachante, né, pessoas responsáveis por esses atletas, e no governo do estado também. Tem já lá responsável, Sudeste, né, que chama, né? Sabe, pelo governo do estado, faz isso. Estou até marcando um rapaz de lá para a gente fazer uma grande aula para os atletas, para que possa explicar. E vou dar os atletas aqui da Bahia como eles têm benefício e não vão buscar os benefícios, sabe? O atleta acha que não tem direito. E atleta federado tem direito sim, não só do fisiculturismo, qualquer outro esporte. A própria Pelé dá esse direito a gente, tanto o incentivo federal, como o incentivo estadual, e incentivo municipal. Isso tem que ser atleta da FBB, federado, competir, né? Tá em tempo ainda, porque não competiu regionais, desse ano ainda competiu regional. Ano que vem solicita a documentação e já pode dar entrada. Assim pode da prefeitura do estado sair, e já dá entrada. 17 eu fico com muitos. Eu tenho um atleta que se esquadra, salve no norte hoje, uma visibilidade muito boa. Vitor Podre, hoje, Vitinho, meu brother aí, meu irmão. Também já foi contemplado aqui em Salvador pela Bolsa Atleta. Hoje também, Homem Silva, Bruna Miar, eu fiz isso contemplada pelo. Sabe bem o que eu tô falando, sabe que ninguém sabe isso. Como a gente está falando sobre poses, como o tema da gente é pose, a gente queria entender o, o que mudou, né, referente à coreografia na ISDD, que antes tinha um dedo de pontuação, hoje não tem mais, não vale mais ponto. E se existe algum projeto da ISDB em retornar com essa pontuação para as coreografias? Esse final de semana agora vai ter o Campeonato Brasileiro, né? E antes do campeonato, a gente tem uma grande reunião com todos os presidentes nacionais. E a gente leva algumas propostas, levamos alguns projetos para o presidente, né, da Confederação Brasileira e apresentamos propostas como essa, né? De voltar a ter uma nota de peso na coreografia. Com relação a peso do atleta também, a gente quer ver se tem a possibilidade de soltar mais um pouco o peso do atleta, principalmente na classe, para que eles possam ficar um pouquinho maior. Mas não depende só dela, ela manda essa solicitação da gente, que não depende dela, para a Confederação Internacional, para ver se tem possibilidade de mudar, né, essa cartilha, são a de altura do HT Classic Physique e da Men's Physique também. Então, essa tese de aula vai concluir no final de semana dentro do Campeonato Brasileiro. É para isso, para que a gente possa ficar levando os fundos no site desse para a presidente, para que ela possa estar pensando algumas decisões que foram feitas, né, algumas mudanças foram feitas
dentro da federação. Eu passei no feedback com relação a isso, para estar sempre chamando para ela, para ver o que é possível mudar dentro da federação. Nós queríamos saber, referente à tabela, realmente, essa mudança, no caso, se existe, como você comentou aí, vai ser comentado numa reunião aí direto com todos os diretores da ISBB Brasil, ISBB âmbito nacional, e a gente quer entender realmente se isso é uma preocupação ISBB Bahia, ou se você, diante lá do grupo de diretores da IFMB, já houve um comentário sobre a tabela, sobre a modificação da tabela, porque a gente entende que esta também pode ser uma das maiores dificuldades hoje da IFBB conseguir, né, tá captando assim os atletas. Essa é a preocupação, principalmente nós que levamos, né, essa pauta para a vida da federação, né? Mas eles também têm a preocupação de liberar, soltar muito do peso do atleta e acabar perdendo essa parte da torção física, ela deve chegar um pouco mais redonda. Então eles têm muito cuidado com relação a isso e também não vai depender só da Confederação Brasileira. É uma decisão que vai mexer em todo o cenário da IFBB nacional e internacional, por conta da IFBB Elite Pro, né? Onde eu, como clássico, né, da Pro, eu peso 101 quilos. E se eu fosse para a Liga, eu podia pesar 107. Então eu ia ter que mexer isso também, sabe? Então, essa é uma mudança geral em todo o cenário da IFBB, não só nacional, como internacional também, amador e profissional. Então, por conta disso, é mais completo fazer essa mudança na tabela do que parece. Aí a possibilidade que está tendo é de ver se consegue fazer mudanças na tabela regional e nacional, sem que interfira na liga internacional. Se essa possibilidade, acredito que todos isso seja possível. Marcão, como que funciona o caminho do atleta dentro da IFBB? Ele é obrigatoriamente um estreantes ou ele pode ir direto para um regional? Esse regional, ele tem rivalidade? Como que ele já pode ter a possibilidade de se tornar um pró? Qual é o campeonato de maior peso da IFBB? Hoje o campeonato de maior peso da IFBB. E acredito que sempre foi o de maior peso, desde quando o FPV está com a Liga ou sem a Liga, chama-se Campeonato Brasileiro. O brasileiro sempre foi o campeonato mais disputado da federação. Até a nível internacional, o mais disputado é o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Mundial e o Miss Universo logo na sequência. Quem passava pela peneira do brasileiro pegava se preocupado, sabe? Porque a arbitragem do brasileiro é muito criteriosa. Não exigia que o atleta viesse indiscutível. Então, quando ele passava nessa peneira do brasileiro, ele ia disputar mundial, sul-americano, toda a competição que estivesse fora, despreocupado, porque ele sabia que passou com um teste de fogo, né, bem rigoroso, que é o Campeonato Brasileiro. E continua seguindo, tem que passar pelo estreante no seu estado, subir no baiano, classificar no baiano, para poder garantir a vaga do brasileiro, passar entre os top 3 do brasileiro para garantir a vaga do sul-americano, entre os top 5 do sul-americano para garantir a vaga dos campeonatos internacionais, né, Miss Universo, né, Copa Mercosul e outros campeonatos que tem na FBB, a Liga Internacional. Então, para galgar, é pedreiro então, né? Acho que vocês sabem que o atleta, ele valoriza, né, cada campeonato, ele entende a importância de cada campeonato, não tem supletivo, né, como eu vejo muitas vezes aí, o cara conseguir ser próprio, sabe? Os eventos são bem criteriosos. Era bom que fosse assim em todo o campeonato de fisiculturismo, né? Acho que ia valorizar muito mais e o atleta ia ter aquele gostinho de conquista. Eu passei por essas etapas, superei, competi essas etapas e garanti a vaga com meus pulsos, sabe? Foi suor, foi ralado. A maior satisfação que eu tenho é ter vivido essa época da federação, sabe? Ter passado por etapa, ter que ganhar, ter que classificar, seletiva, e ter que ralar, meu Deus, aquela tensão de competir 2 dias, competir sábado, competir domingo de novo, para garantir a vaga dos top 3 a nível nacional. Isso é maravilhoso demais, sabe? Muito bacana. Eu queria que fosse assim, né? Em todo o cenário do fisiculturismo, eu tenho certeza que a gente ia ter muito mais, né, talento, muito mais campeonatos, a galera vestir muito mais a camisa com relação a treinar, fazer dieta mesmo, 4 competições no ano, coisa assim, sabe? Para poder se classificar para eventos grandes. Entendeu? Acho que seria muito bacana se continuasse em todo o cenário nacional e internacional, dentro indo para as classificações de campeonato.
Eu entendo isso, eu estava conversando a respeito disso, acho que era com Dante, né, Dante? Que eu não tenho desespero para pegar um Pro. Eu acho que eu vou precisar de mais umas finalizações aí para eu estar exato, para eu querer pensar em uma bom, agora eu acho, porque até falando isso também, eu não quero, ah, por um acaso, não estar pronta, tanto fisicamente quanto aqui, não estar pronta para eh eh, pegar um Pro e continuar tendo uma vida de amador. Eu acho que o Pro é uma exatamente, eu falo: "Não, eu tô disposta, vamos bater no cabeça aí, que eu acho que na hora que maturar bastante, aí eu vou levar por merecimento mesmo". E te dá uma segurança, sabe. Quando você passa por essas etapas, você vai para esse campeonato mais segura de si, sabe. Você nada ali mesmo e que eles que se virem para me ganhar, porque eu tô incrível, sabe. Passei com lapidada para chegar até aqui, então isso daí é sensacional, sensacional. Vou cair até em polêmica de novo. Duas coisas. O atleta ainda tem a proibição de competir na FBB, não pode competir em outras federações. E como que tá, se ainda tem a questão do doping do atleta dentro do SBB? O que acontece? Em relação ao doping, a IFBB ela é vinculada ao WADA, né, que é o Comitê Olímpico Internacional. Por que isso aconteceu? Para que a federação tivesse direito, né, de receber esses benefícios de bolsa através da Lei Pelé, né. Então foi um meio que teve para poder se enquadrar dentro do Comitê Olímpico Nacional Internacional. Precisava se vincular ao WADA, que é a divisão handebol que nem é mundial. Só assim a gente poderia ter acesso, né, a esses benefícios para o atleta e para a federação também, tá organizando os eventos com esses recursos do governo do estado e prefeituras. Então o que acontece? É necessário que exista, né, como aconteceu já os Pan-Americanos, 2019, né, onde o fisiculturismo estava nos Jogos Pan-Americanos, né, ainda não levaram para as Olimpíadas por conta de critérios de avaliação, de julgamento, né, como é que fariam, né, para poder apresentar aos países, como é que dividiria essas equipes, sabe? Então, assim, fizeram o teste no Pan-Americano, o último foi em 2019, e aí foi algumas delegações, né? Do mundo todo, levou fez a equipe e criaram monstras categorias. Criaram a Games Classic, que é a Classic Physique, para ter um peso um pouco menor, para que ele não precise usar recursos hormonais, ele vai um pouco menor, né? A Bikini, a Wellness e a Miss Physique, que são essas 4 categorias onde o cara consegue fazer a preparação sem uso de recursos endogênicos e passar pelo antidoping numa boa. Então, campeonatos como o Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, a gente pode ter uma visita surpresa da WADA. Eu competi em 2016, aí no São Paulo, e a gente estava lá, de repente, da WADA chegaram, entendeu? Um amigo meu de Salvador, Lobo, irmãozão de palco aí, ele foi pego, né, no antidoping, os caras, quando acabou o campeonato, esse campeão brasileiro, que o vice, chamaram o campeão e falou, ó, você vai fazer antidoping. E, infelizmente, pega no antidoping, né? Então, assim, houve necessidade de fazer isso por conta da gente poder entrar, né, no Comitê Olímpico Internacional e garantir esses benefícios para o atleta. A gente sabe que é complicado, né? Essa parte do doping e tal. Ah, o fisiculturista vai fazer doping, como é isso? Mas a gente não pode esquecer que todos os outros esportes, precisam fazer uso de recursos evangélicos. Não tem como o cara fazer um esporte, né, a nível competitivo, um corredor, ciclista, jogador, né, de basquete ou outros esportes que seja, sem com a caixa hormonal normal do ser humano. Ele não vai conseguir performar nível, né, de um atleta top de linha, né? A gente sabe que não tem como o cara ser um Fusca e competir com as Ferrari, né? Então o que acontece? A gente tem que ter esse cuidado, o atleta, né, de alta performance, com relação ao uso de ergoísmos. Muito cuidado. O antidoping existe, a relação da UADA é absurda. Tem medicamento, meu irmão, que você nem imagina que existe. Os caras são muito criteriosos com relação ao uso de medicamentos, para que o cara não tenha nenhum tipo de força, né, possibilidade de performar sob o boleia. Então, para evitar isso, a gente pegou a biquíni, que dá a pessoa certamente se preparar com um tempo maior, né, de preparação, sem precisar ter cursos aeróbicos, né, abusar de algum tipo de recurso. Ah, o wellness também consiga a gente fazer o trabalho com a dessa forma. O Mês Physique
dentro dos padrões da IFBB também é possível fazer um trabalho bacana com o atleta. E aí criou a Guinness Classic, que é um peso muito inferior ao clássico normal, entendeu? Então, visando esse doping que a gente possa vir a cair, né? E criou essas categorias e apenas essas categorias hoje é quem vai passar pelos anos de doping, caso a WADA venha fazer uma visita surpresa no brasileiro, mas apenas do pacote. O profissional não passa por isso. Pelo amador, nós vamos fazer o benefício ao atleta através da lei de incentivo ao esporte. Proibição ainda tem entre Que são, como é que funciona? Eu sou atleta da IFBB amador. Aí digamos que eu vá competir na NABA ou em outra organização que tenha natural, liga alguma coisa que seja. Se alguém me denunciar para a federação, eu tenho o risco de ser punido. Entendeu? Esse risco de ser punido existe. Existe. Só que assim, eu como presidente e como atleta, não apoio, não concordo com isso. E acho um absurdo pessoas que têm coragem de denunciar um atleta. E a denúncia normalmente parte de outros atletas. Sabe? É surreal, é muito sujo isso, sabe? E quando eu entrei na federação, eu falei, deixei claro, que se eu recebesse alguma denúncia, eu ia ter grandes problemas com quem denunciou e até mesmo com a confederação. Porque eu não concordo com isso, sabe? Não concordo. Eu acho que o atleta, ele não recebe nada da liga, da federação, da organização, de ninguém, ninguém dá nada ao atleta, sabe? O atleta só gasta, só tira do bolso para competir, só investe, paga para competir, sabe? Eu não acho um atleta como eu, por exemplo, que recebo a bolsa para competir, sou atleta federado, não seria, né, nem justo eu competir em outro lugar, já que eu sou beneficiado pela federação. Esse atleta realmente, ele não deve de forma alguma competir em outro lugar. Mas todos os atletas que irão competir na NABA, na LISA, ou seja lá onde for, né, que não tem nenhum tipo de benefício trazido para a federação ou por ninguém, eu acho que o atleta deve ser livre. Eu penso assim, né? A gente entende que a federação exige que os competições, e de fato, os postos nenhum que você é federado, você pode competir em outro lugar. Não só com o fisiculturismo isso. Se você precisar chamar certo, você precisar chamar certo parte da minha vida. Se você é de uma federação, você não pode competir em outro lugar. Só pode tinha vezes da federação. Isso é com qualquer esporte, futebol, vôlei, qualquer esporte amador que ele é federado, ele não pode competir da federação. Pra você ver que eu fiz com os big a modo suada, menino. Um último jogo forte, os caras fazem um estardalhaço. Eu fico sem conseguir entender isso. Não é bem o proibir o atleta, é que ele tem que ter consciência de que ele pode sofrer uma denúncia dos próprios colegas dele, de que ele competiu lá vizinho. Ah, competindo, eu vou botar. Então essa denúncia, ela chega a abrir o e-mail da federação, fotos, vídeos do tipo, onde o golpe é claro. Se eu receber, eu vou ter problemas. Problemas com quem fez a denúncia contra a federação. Tenho certeza disso. Assunto muito polêmico, né? E esclarecedor, né? A dúvida da maioria, principalmente dos atletas, né? Que normalmente tem o medo de estar subindo na liga e depois subir da ISBB e ser suspenso. Então, aí que Eu, sinceramente, posso falar, aquele atleta subiu no céu, quem não vi, eu não vi, não sei. Famoso vi. Olha lá no vidinho, que dia? Não sei. Que na rua, vou de bonar, que não sei o que se passa na casa disso. Então, é dessa forma que eu penso, sabe? Dessa adaptação. Entendeu? é isso aí, muito bom. E aproveitando, Macão, sendo como presidente e como árbitro também, você também é árbitro, né? Obviamente. Fala pra gente um pouco sobre essas polêmicas desses atletas novos, né, que costumam fazer poses mirabolantes nos eventos. Qual é a visão com você como diretor de arbitragem e também como árbitro sobre atletas que fazem esse tipo de apresentação? Infelizmente, né? O árbitro central não pode ir lá debaixo do microfone
pedir que ele pare, né, e faça apenas o que cabe ali como atleta e o que está prescrito nas regras, certinho, ó, sua apresentação é assim, a pose é assim, infelizmente não pode. Mas ela pudesse, né, lá de baixo, lado central no microfone, atleta, por favor, atleta, a sua pose. Eu sou da época que eu via isso, o André Pieri mesmo me julgou várias vezes, Diana Monteiro, onde ele largava lá de baixo, né? Por favor, atleta número 20, Maldini, Celi, pose, dizer isso mesmo, sabe? Atleta, postura, atleta que está no fundo do palco, vocês estão sendo julgados. Então, assim, eu venho dessa época, meu irmão, de tomar sermão, sabe? Teve um campeonato que eu fui me pesar, né? E aí o árbitro, o Paulo, Marcão, por favor, volte aqui. Eu voltei de novo na pesagem. Eu falei, nossa, Paulo, fica de costas aí, Marcão. Fiquei de costas. Que zona é essa nessa panturrilha aí, Marcão? Essa zona não tava sendo via no ano passado. Você fez o que? Tipo essa panturrilha sua aí. Paulo veio pegar lá minha panturrilha, apertando, mexendo. Ah, né? Você tava. Então, assim, eu sou dessa época, sabe? De respeitar a arbitragem, de ser chamado a atenção pela arbitragem, de receber esse tipo de julgamento, questionamento da arbitragem. Acho que deveria ser assim até hoje, sabe? E hoje em dia eu não vejo mais nada disso, sabe? Dentro de alguns eventos, dentro de alguns campeonatos, a prova viva é no palco, entendeu? Você vê que tem cara que tem totalmente contexto do que é o fisiculturismo, onde no qual ele termina manchando, de certa forma, a imagem do esporte, né? A gente vem há muitos anos aí, tentando derrubar algumas barreiras, alguns tabus do preconceito sobre o nosso esporte. E a gente vê alguns caras no palco simplesmente avacalhando, a palavra é essa. E eu acho que a arbitragem deveria, sim, de forma legal e educada, de Deus, no evento, o presidente, o microfone, mas de defesa que eu peço para ele se posicionar de uma forma cabível, né, dentro do que é possível para o nosso esporte. Marcão, sobre pose, a gente viu aqui que você teve a orientação do Balestrin corretamente na sua carreira como atleta. Além do Balestrin, quem foi seu orientador? Rapaz, quando eu comecei, eu sempre fui chato, sabe? Desde a época da arte marcial, que eu fui chato. Eu procurava saber sempre que era o melhor nas fuças. Porque é um cara que é topzaço aqui. E aí eu ia no cara, velho. Sempre fiz isso, sabe? E aí, assim que quando eu comecei e resolvi competir, eu só falei para Perivaldo. Ele até, por sinal, com o padre de Júlio, sabe? Júlio sempre tá de Salvador, tava com ele. Eu vou em Perivaldo. O meu principal incentivador tá no esporte. Deixa eu ver o físico. Eu tirei a camisa em short, ele me olhou assim de canto, sempre assim. Está louco. Seu físico é horrível. Vai ficar lá na arte marcial mesmo, que é melhor. Aquilo ficou na garganta, atravessado ali. E eu falei, eu vou competir, vou mostrar esse cara que eu sou bom, aí ele vai ver. E o meu principal incentivador foi ele, né, Perivaldo. E logo depois eu procurei Miguel Oliveira, né? Ninguém mais do que Miguel Oliveira, um dos maiores atletas que já tivemos aí a nível internacional. Competiu com o Cadmin, com o Zé Guter, né? Então eu procurei Miguel Oliveira. Ele ia pegar máquina de academia na academia que eu trabalhava. Eu descarregava o carro para ele poder ele me ajudar com as poses. Eu não competi, mas com as poses. Que falou comigo sobre Sandrinha, uma atleta que chega alguma Physique. Pra conversar com ela, conversei com a Sandrinha, ela mandou ver vídeos das mulheres competindo lá na gringa, né? As zonas Physique, poçando demais. Tinha performance, né? Com roupa, tirava roupa e tal. E fazia aquelas coreografias. A menina grandona, meu irmão, e posando como se fosse um cisne, assim, uma beleza absurda. Eu, velho, eu vou aprender isso. E aqui em Salvador, sabe como é, tá? Todo mundo quer fogo, todo mundo demora, ó. Então, foi assim, muito isso. Aí eu pude aprender as poses, me ajudou muito. A arte marcial também me ajudou com essa coordenação motora das poses. E toda Miguel Oliveira e a Uai, eu pedi pra ele olhar minhas poses. E logo depois eu tive a ajuda de algum menino, Silva, que é o atleta depois de José Carlos, aí os mais premiados do Brasil. Então, quem da velha quadra, me ajudou muito. E antes de junho eu tive ninguém mais, ninguém menos do que Fernando Maradona. Foi um dos coaches que teve uma longa jornada comigo. É de Vinos também aí, Mará. Aí, ó. E antes dele eu tive Diego, que é atleta de Maradona. Foi a principal Maradona e falou, bom, me só isso aqui. Daí agora é com o Mará, porque, nossa, sendo sincero, eu não tenho como te levar além. Maradona realmente me levou além. Passei por Carlos Sommaiolo também, antes dele assumir a marca de sofrimento. Ele tinha mais tempo de cuidar dos atletas. Que foi que ela não conseguiu quebrar meu platô difícil. Eu não passava de 100 quilos, sempre ruim de ganhar peso.
Aí quando eu tô maior, eu consegui subir de peso pra 105. Na vida, eu 105 quilos. E aí quando eu fui pra julho quebrou todos os paradigmas. Né? Eu fiquei pesando 119 quilos no julho. Vi que eu não comia nada. Né? Miguel sempre falava, ô, você não come, você precisa comer. Eu achava que comia um absurdo. Aí quando eu fui pra julho marcou aqui, aquele jeito de julho, medal, você não come nada. Aí botou a dieta que, era pra dar muito, mas não poder comer. Não fazia para o peso de pose, lá pra ele se tá mês, treinar lá com o Ju, ele corrigiu minhas poses. E estou meu vosso Fonso, na minha tá em São Paulo, porque me deu maior suporte com relação a superar, sabe? Essa situação, não desistir, né? E ter que ir precisando seguir em frente. E ajudou muito para mostrar minhas poses, que hoje me encaixo bem. Consegui encaixar bem as poses no palco. A arbitragem sempre gosta. Algumas das coisas para que eu me destaque, né, dos campeonatos, fez com que eu viesse me destacando depois da gente participando dos campeonatos, justamente por causa das poses. Antigamente tinha essa rotina de poses, de coreografia, ó, eu aí, ó, jogava duro todo dia, dava pose, e até hoje eu sou assim. Eu tô treinando dorsais, peitoral, né, e puxando as coisas, tá lá, mas é Maradona, melhor muito fazer isso. E eu continuo fazendo isso, né, tem coisa de levar pra vir. E a vida, eu posso fazer as vistas, perna, faço a mesma coisa, sabe? Tô puxando uma outra, desesperando no espelho, vai estar. E acordo e dor com essa cobrança dele, mas ela sempre isso. E é nas poses, na pose, sempre pose. Então, perdi, já surgir, pra mim foi isso, não. Eu sempre tive como referência, Caimim, tinha CD, aqueles DVD de Caimim, vários de Caimim, e assistia de novo, voltava de novo, né? Tem algumas transições que eu passo, né? Nas férias, que eu tinha dia olhando o Caimim fazendo, sabe? Tem coisa de dança, boa disso, saber o minuto nadado, e sempre tive a humildade de perguntar às pessoas o que elas achavam, quando é período, eu enchi o saco dela. O Messi, pelo amor de Deus, hora tem que suar, eu sei que assim, sabe? E me ajudou muito, ó, Macau, vamos melhorar aqui, Zé, às vezes é pra competir fora, toque isso, passar isso. Cherdog também, né? O Duca, que era água, também internacional. Tava lá nas Vegas, no campeonato americano, me deu vários feedbacks em relação ao meu piso. Sul-americano que eu fui, né? Quando era amador, tanta coisa. Parece muito culto, tá perdendo meus gastos. Tipo, sou bem, pô, quando dizer culto, cai doer. Então, dora culto, nas poses de costas. E deve ter muito cuidado na luz de costas para não colar, né? O consal de mar, e curvar muito e terminar escondendo meu lombar nas coisas de costas. E quem me alertou com isso foi o Vidu, cara. Ele marcando, não desenvolve não, fiquei pezinho, só flexione a perna e fique em pé. Aí eu tirei de cabeça absurda, fica e não me tratar de tudo, sabe? Minhas lutas. Pode ser a criança de 5 anos que entra lá comigo, isso com as forças. Você é mesmo que é muito fiel aí. Ele foi no trabalho e esperou o trabalho das minhas aulas. Ele ficou na pose até viajar. A gente marcava 1 minuto em cada pose. Cada vez tremendo. Aí valeu super a pena. E quando eu tô pertinho na preparação, eu tiro, volto a fazer isso. Mas 1 minuto. Parado em cada pose, sorrindo. Essa cara de moço. Pra que eu tenho, vai se vocês lá, brincando na academia, somando. Marcão, e você como árbitro e também como atleta, que eu acho que essa análise sendo as 2 coisas acaba sendo mais preciso. Você como árbitro e como atleta, acabou de relatar para a gente o quanto você se dedicou para conseguir mostrar o seu físico em cima do palco com as poses. Você observa que hoje, os atletas têm se dedicado mais, você tem observado que os atletas estão vindo realmente sabendo o que a arbitragem quer ver, e quando você observa isso em alguns atletas, que o atleta realmente se dedicou, porque, né, a gente sabe que o treino de pose
faz parte da preparação, né? Você faz a dieta, você faz o treino, tem pose. É a mesma coisa. Quando você observa que o atleta tem todo esse preparo e está sabendo o que está fazendo, o que você pensa hoje sobre o professor de pose? Porque a gente mesmo observando aqui, tá mais difundido, tá. Mas ainda assim tem atleta que acha que não tem necessidade, 15 dias antes do palco vai lá e faz um pouquinho. O que você me fala? Acabou sendo 2 perguntas, né, mas o que você tem observado nisso aí? Eu acho que hoje o atleta tem negligenciado muito essa parte das coisas, muito, né? A gente vê atletas aí profissionais que não sabem posar, né? Perdem campeonato justamente por causa das poses. Temos vários exemplos aí de atletas que não sabem fazer tudo no pista de costas. Da pose, torna-se com esse perda aos tempos atrás, daí não consegue expor pelo menos seu piso. Não só Salvador, profissionais, né? Já batido já de pau. Temos alguns casos, como o Aldine e outros aí, que perdeu os usos ali na língua passar. No amador, muito diferente. A espaçada de atleta já pelo domínio da pose, logo no quarto de volta. Quando a gente fede o quarto de volta, você imediatamente vê se ele tem algum domínio nas poses ou não. Nem precisa pedir as vitórias. Pede o quarto de volta, você já vê logo, ó. E a transição do quarto de volta, você já domina o campeonato. Eu sempre tive isso, né? Um atleta, que eu não toco, né? Entrar a fundo junto com os atletas. Isso. É o lado fundo, né? Semi-relaxado, movimento o braço levemente, para que eu crie destaque aos atletas que antes mesmo do ato e dias. Eu estou sempre semi-relaxado e esforçando postada para que eu crie um destaque, inspiração, que eu mesmo cheio, para criar mais postura, mais alongamento no físico, para desde esse momento aí, que eu sou um total. Disperso o olhar dos árbitros. Eu tenho isso muito, essa faixa com relação às públicas. Eu costumava, meu Paulo de Micael, que é de Lemana, os caras são muito bons de construir, né? Como você vê que a gente não vai perder tempo assistindo uma vida desse, pausando, repetindo, pausando, voltando, olhando se o piso também fica legal naquela pose. Literalmente vê ele, volta diz, fazendo a pose linda. Quer fazer tal, quer produzir aquela pose, mas a única forma de anatômica que eu fiz, ou fica bonito naquela pose, ou fica, não se encaixa no meu físico. E aí quase as forças do Arnold imita as forças do outro consolador. E o fim é posteado, só fica bonito nele que franca o rombo. Tem os físicos parecidos, muda essa estrutura entre os dois. Mas tem pose que fica bacana neles. Tem o Semana, né, cara? Que segundo faz certo, vou fazer igual. Mas muitas vezes o precisa me encaixa aquela pose. Ele é vazio demais. O adutor tão parecido, que é com as poses pisco legal, aquele vão baixo das pernas horrível. Parece que a perna tá fina, muitas vezes nem é fina. É o que é só assim mesmo. Isso aí mostrando. É. Então, aproveitando disso, né? Para julgar o atleta no palco sem ter que fazer isso e oferecer a conta um serviço que ele nem sabe, que ele nem tem. Ah, você olha naquela pose, ó. Eu sou coach de pose que muita gente, muita gente fez. Aqui em Salvador, eu faço uma lista aqui de uns 10 nomes que poucos eu gosto. Vamos esse Brasil. Até uns 10 nomes ou mais que se titula coach de pose e não tem a menor noção do ato que é Beto Palcos. O atleta, o ouvinte da compete, e não consegue nem fazer a própria pose da categoria. De forma participa, não. Sabe? E como é que ele não sabe o dele e quer ensinar alguém a fazer isso? Nem a pose da categoria dele, ele faz. É um negócio de dentista banguelo ou com dente cariado, sabe? Eu não vou no dentista banguelo. Ponto de foco. Aí peça pra ela fazer a pose dela, da categoria dela, pra ver se tá batendo. Bonito coisa dela. Aí vai ensinar o builder, o clássico, qual era. Sabe, Francisco?
Então tem muita gente enganando atletas nos contextos aí de coach de pose. Eram os coaches nem para atleta também, você é todos, vocês estão falando, na chuva de coach, tiração bonita no nome coach. Aí eles botaram no perfil da Bia do Instagram, que era coach. Eu vejo muito, de muitos aqui, vocês. Isso, nossa, todo coach. E coach. E é aquele menino na possível. Qual isso? Sabe? Uma galera que tá engateando ainda, não sabe nada sobre os esportes, não sabe sobre os como. Imagine regras de pose, de coreografias, o que ensinar para o atleta, usados já ali, sabe? O que o físico da atleta desabou, sabe? Para poder ser ela para e ter uma expressão bacana nas forças. Eu sou super emocionado, eu tenho a perna passando dentro. Se ficou horrível. Então, nunca de encaixar minhas poses, analisar minha coreografia, dizer, ó, Macau, essa pose não tá ficando em você, só pra cima mais os pés, e vai pra cá, mano, eu gosto de fazer assim. Tu vê se acha alguém que quer essa sorte no Salvador, consiste, faz isso. Tem 30 coisas de que não faz nada. Sim, sim. Posicionamento. Hoje eu vou no meu GIFs, densidade da os costas do dorsal, como eu posiciono meus pés no chão, para que meu quadríceps que mais e tal. Então você vê que é um monte de gente aí, velho, que é famoso sério de tiroteio, sabe? Assistir vídeo de Huck Diesel e de outras pessoas que posam e dizendo que é coach de pose. Ela faz assim, e olhando, copiando e falando, sabe? Outro sei que eu provei, que eu vi alguém fazendo o bio e se titula coach de pose porque é bonitinho colocar na bio para coach. É triste isso para o nosso esporte, infelizmente. E espero que a arbitragem bata cada vez mais isso aí, sabe? Exista o pé de da cepa, das posição, sabe, do atleta. Ó, isso é bom. Só assim a gente vai conseguir derrubar essa loucura, esses coaches de puta aí que dá horrível. Era coach de atleta, um monte de coach, acabou passando mal e copiando, colando o protocolo feio para o atleta, sabe? É triste, mas isso no nosso. A gente vê que tem verdadeiro charlatões ali, um monte de corandeiro, é problema dele, é verdade, não, né? Se deixar, a gente fica aqui resenhando até amanhã, mas e a gente aqui, a gente gosta, viu? A gente sempre fala lá no grupo: "Meu Deus, a gente começou a falar isso aqui, nós já estamos há 30 minutos". É muita história isso, entendi. Mas Marcão, fala aí pra gente, como a gente tem que finalizar, esse segundo semestre, quais são os seus planos? Se você tem aí nos planos algum curso, algum workshop. Se não tem, tem que ter, viu? Tem que ter, porque tem muita coisa aí para despejar, tem muito conteúdo aí para despejar para a galera, viu? Falei pra gente agora o segundo semestre, como é que vai ser o seu segundo semestre agora esse ano 2025? Ia falar sobre a FBV também. Tá, temos o campeonato da FBB, o Ironman, né, que acontece no final do ano, entre novembro e dezembro, provavelmente dia 29 de novembro, o campeonato. Estou vendo a possibilidade do campeonato ser realizado numa feira fitness que a gente faz aqui próximo, né, na cidade próxima aqui de Salvador, estou analisando a possibilidade ainda. E antes desses campeonatos, eu quero desenvolver um curso de pose, né, para que as pessoas realmente tenham esse cuidado, né, e entender a importância que é ele se apresentar bem, né, para os hábitos, para o público que vai lá assistir, para prestigiar ele. Então, a gente vai elaborar, sim, um curso de pose de da federação, né, trazer pessoas realmente capacitadas, qualificadas, para ministrar esse curso para os atletas, sabe? Sem charlatanismo, nem curandeirismo algum. Ver pessoas como vocês, que aqui estão comigo agora aqui, para poder estar né, desse curso. A gente tem a ideia de levar esse curso para o interior da Bahia também, não só fazer em Salvador, fazer em outros municípios, outros interiores que tem aqui próximo da cidade, para que a gente possa estar dinheiro muito mais nossos cursos. Temos uma muito boa literatura da Bahia, os fortes, para competir, mas infelizmente não sabe fazer uma pose, sabe posar, não sabe a rotina de pose. A gente vê hoje, teve um campeonato recente no interior, que é triste, né? A perícia de ver a roupa dos meninos,
mas triste de ver que eles não sabem posar, né? Algo que é não necessário no nosso esporte. Tão importante quanto treinar é fazer dieta, as coisas, né? Então, a gente quer sim desenvolver curso esse ano, que é projetos maiores. Dentro da pesagem, já quer fazer um projeto desse na pesagem, trabalhar com a pesagem, ou diante da pesagem, de um curso. Todo candidato que tiver, quer ver se vai curso de mesmo, lá, no mês antes, ou hora não, semana, para estar alinhando isso, convidar todos de atletas de fazer parte do curso, sabe? Convidar para vocês, né? Para vir também fazer parte, entendeu? Tem muita ideia bacana com relação a essa parte de promover curso dentro da FBB, fazendo outros cidades de trás também, né? Esse ano a gente pretende fazer umas publicidades até o final do ano. O soltar aí, ser periferia do Brasil. Eu vou competir em dezembro, tô tá do lado aí, eu tô aí. Eu não posso ficar se competindo, eu gosto muito disso. Cheiro gatinho tá me deixando doido. Se tiver boa ideia, se eu for meta ideias de vocês, mas que vamos promover esse evento aí na Bahia, eu vou fazer assim, conte sempre comigo, né? Atleta, se estiver assistindo, né? O público também que já assistiu, pode mandar no direct, né? Com relação a ideias bacanas que tenham a trazer para o nosso esporte. Marcão aí aberto a ideias, sabe? Vai trocar conversa. E ver as possibilidades que tem de enriquecer nossos esportes. Marcão não tem esse negócio lá. A bandeira de Natal não é só de FPB, não. Minha bandeira é turismo. Minha bandeira é os esportes, sabe? Eu tô aqui para os esportes. O esporte me custa até aqui. Acabei de parte dos meus planos ser presidente de federação. Fora de Salvador, muito mais longo, sai de Salvador. Só teria que preparar estreante. Mas Deus faz planos, né? Muito maiores do que o nosso. E graças a ele eu tô aqui hoje conversando com vocês. E tenho certeza que é o primeiro de muitos. Maravilha, que entrevista e informação. Realmente o que é um aprendizado, participar. Muito bom eu ter esse cuidado, meu amigo, ou ele, de uma pessoa que vem abraçando meu trabalho, a Paíta. Sou muito grato por tudo que você tem, se tem feito hoje do Estado, só você e as pessoas que estão com você sabe o tamanho do esforço que você faz para as coisas acontecerem. Eu fiquei, eu fiquei muito próximo e eu participei em maio da elaboração do Campeonato Baiano e eu tive a oportunidade de acompanhar de perto a sua correria, a sua preocupação e, sinceramente, você é um cara inspirador pelo que você faz, porque o esporte é isso, ele é demotivacional, independente do retorno que a gente procura, porque todos nós, claro, nós queremos um retorno financeiro, mas todo mundo aqui, pelo menos a maioria das pessoas que estão aqui, entraram nesse esporte por amor. E quando a gente faz alguma coisa com amor, é bem feito mesmo, a gente consegue perceber a sua entrega dentro do esporte. E eu não tenho dúvida que é só uma um momento que isso tudo vai passar e quando chegar a hora certa, a IFBB tá voltando, os campeonatos estão voltando. Isso é só uma onda, né? Com qualquer outro esporte no país, enfim. E só os de verdade, as pessoas que fazem pelo esporte mesmo, as pessoas que amam o que fazem, estarão, né? Dentro desse meio. E é isso, eu agradeço a sua presença. Muito bom ter você aqui. Espero que, se você precisar, você pode voltar novamente, pode contar com a gente. E é isso, Marcão. Muito obrigado. Uma boa noite para você. Valeu mesmo aí por tudo. Que- Obrigado, professor. Obrigado, Chico. Tá? Grande professor.